Fala pessoal, Marcelo Sestari aqui e hoje estou trazendo Crypto Insights para vocês em um vídeo do YouTube. Normalmente a gente escreve, mas a gente vai passar aqui para vocês algumas atualizações que a gente trouxe de mercado e uma análise. Na semana passada, o halving aconteceu no dia 19/4, por volta das 9h20 no horário de Brasília. A recompensa dos mineradores caiu pela metade, então ele passou de 6,25 bitcoins para 3,125 bitcoins, e no entanto, não é sobre essa atualização que a gente vai comentar hoje, mas sim de uma atualização do passado que mudou a história da rede e impactou no halving atual. O Bitcoin recebeu uma atualização em novembro de 2021 chamada Taproot, que aumentou a capacidade de dados dos blocos do Bitcoin e desempenhou um papel importante na ativação de um protocolo chamado Ordinals. Posteriormente, isso permitiu a base para os tokens BRC20. O Ordinals é basicamente uma tecnologia que permite a inscrição de ativos digitais em um Satoshi. Um Satoshi, ele é uma fração do Bitcoin. Eu vou deixar aqui na tela o valor para vocês, que é muito pequeno. Em dezembro de 2022, o protocolo Ordinals ele foi lançado. Ele basicamente permite a inscrição de dados fungíveis, como textos, imagens, arquivos de código e áudio no código do Bitcoin. Nesse contexto, surgiram os tokens BRC20, que são um padrão de token experimental para a blockchain do Bitcoin. Eles permitem aos desenvolvedores a criar e transferir tokens fungíveis na blockchain do Bitcoin utilizando o protocolo Ordinals. A grande diferença dos padrões de tokens tradicionais, como por exemplo ERC20 na Ethereum e os tokens BRC20, é que os tokens BRC20 eles não têm suporte para contratos inteligentes. E eles dependem de inscrições de Ordinals para sua funcionalidade. A grande questão é que a rede do Bitcoin ela é uma rede que um bloco ele é minerado mais ou menos a cada 10 minutos. E cada bloco só cabe 4 megabytes de informação. Quando você começa a inscrever dentro desse bloco, ele fica mais pesado e a rede começa a ficar mais lenta, e consequentemente as taxas aumentam. Tem gente que não gosta dessa ideia, justamente pelo aumento considerável das taxas na rede do Bitcoin e também pela não utilização de contratos inteligentes, que consequentemente deixam a utilidade da tecnologia limitada até o momento. Por outro lado, tem aquelas pessoas que acreditam que isso pode ser o futuro da rede do Bitcoin, uma vez que essas inscrições futuramente podem ser aplicações com diferentes funcionalidades, principalmente com o número crescente de projetos que estão adotando esse padrão. Nessa perspectiva, o criador do protocolo Ordinals, que é o Casey Rodarmor, ele trouxe um conceito do protocolo Runes que tem o objetivo de substituir o padrão de token BRC20. Runes ele foi lançado exatamente após o bloco 840.000 ter sido minerado e o quarto halving da história do Bitcoin ter acontecido. Basicamente, esse protocolo tem o objetivo de facilitar a criação de tokens fungíveis na rede do Bitcoin e, consequentemente, melhorar essas questões das taxas caras na rede por conta das inscrições atuais. Qual que é a grande diferença de um BRC20 para o Runes? Quando você faz o deploy de um token BRC20, você precisa realizar 2 transações. Já quando você faz o mint, você precisa de mais 2 transações e, por fim, quando você quer fazer a transferência, você precisa de 3 transações. Com o protocolo Rune, é necessário realizar metade das transações. Então você precisa de 2 transações para realizar o deploy do token, uma transação para você mintar e uma transação para você fazer a transferência. Como eu falei, isso é menos que a metade e é menos desgastante para a rede. Além disso, Casey criou um protocolo pensando em uma integração na Lightning do Bitcoin. Então, você faz a inscrição dentro da rede do Bitcoin e depois ele ainda pode ser negociado na Lightning do Bitcoin. O mercado ele se mostrou tão interessado e empolgado com esse novo protocolo que na semana passada, mesmo antes dos lançamentos do protocolo Runes, já existiam alguns projetos de NFTs na rede do Bitcoin que anunciaram um airdrop dos tokens do padrão Runes para quem tinha esses projetos. Apesar dos tokens serem fungíveis, o mercado enxerga valor justamente na posição em que o SAT que recebeu a inscrição ocupa. Por exemplo, um SAT que faz parte do primeiro bloco minerado da história do Bitcoin, ele tem muito mais valor para o mercado do que um site que faz parte de um bloco qualquer. Inclusive, rolou uma competição para minerar o bloco responsável pelo halving, porque obviamente é um bloco histórico. O mercado chegou a estimar que um Satoshi dentro desse bloco poderia valer aproximadamente $1 milhão, ou seja, mais caro do que o próprio Bitcoin. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Mas ainda assim foi caro. Um sujeito pagou numa transação mais de R$2 milhões para estar no bloco 840.000. Ou seja, muito mais caro do que o valor do Bitcoin. Isso tem gerado um aumento nas taxas da rede do Bitcoin. E esse aumento em comum ressalta a importância das Lightning Networks e de segundas camadas. Enquanto alguns projetos eles buscam melhorar a escalabilidade do Bitcoin, como por exemplo Stacks, outros estão desenvolvendo soluções para ampliar as transações do protocolo Runes. E apesar dessas taxas caras, o mercado está enxergando valor nisso e a gente tem enxergado uma narrativa e entusiasmo nas aplicações e inovações na rede do Bitcoin. Então é uma coisa que a gente está de olho e a gente está estudando sobre isso. Esse foi o assunto principal do vídeo, mas eu vou passar para vocês também alguns tópicos da semana que a gente acha que é importante trazer. E no final, a gente vai mostrar para vocês o gráfico da semana. Primeiro, a Bolsa de Valores de Nova York está considerando a possibilidade de adotar um modelo de negociação de 24 horas por dia, seguindo o exemplo do mercado de cripto. O Bitcoin está passando por um momento de verão DeFi,
à medida que os mineradores eles arrecadaram um recorde de 100 milhões de dólares após o halving. Como eu acabei de explicar, isso aconteceu por muitos motivos e um dos principais motivos é o protocolo Runes e o sucesso que tem impulsionado essas recompensas diárias dos mineradores. Como a gente comentou do sucesso do protocolo Runes, a plataforma Magic Eden, que é uma plataforma de NFT, ela lançou uma nova plataforma para o Bitcoin Runes. Isso permite que os usuários troquem Bitcoin e comprem Runes e Ordinals em sua carteira da Magic Eden. Para finalizar, pessoal, eu quero trazer para vocês o gráfico da semana que mostra a taxa de inflação anual do Bitcoin versus a taxa de inflação anual do ouro. Bom, nesse gráfico, o Bitcoin ele é a linha laranja e o ouro ele é a linha azul. O gráfico mostra que depois do halving que aconteceu na semana passada, o Bitcoin passou a ter uma inflação anual menor do que a inflação do ouro. Uma inflação de 0,8% do Bitcoin contra uma inflação de 1,4% do ouro. Isso mostra que o Bitcoin se tornou um ativo mais escasso do que o ouro e talvez seja um dos únicos ativos a conseguir esse feito. E quando você continua olhando o gráfico, você vê que essa diferença só tende a aumentar com os próximos halvings. Então é isso, pessoal. Esse foi um Crypto Insights em formato de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, deixem o like, se inscrevam no canal e também vou deixar nos comentários o link do nosso fundo Empíricos Criptomoedas. Até mais!